Olá, sejam muito bem-vindos. A figura que estamos vendo, Charles Xavier, é basicamente o rosto da esperança mutante, o arquiteto daquele sonho de coexistência pacífica. Mas, por trás dessa imagem de calma e sabedoria, existe uma mente cheia de contradições, e contradições bem profundas, e é para desvendar esse quebra-cabeça que a gente está aqui hoje. E aqui já começa a provocação, né? Herói ou hipócrita? Como é que o maior defensor dos direitos mutantes pode ser, ao mesmo tempo, o cara por trás de alguns dos atos mais, digamos, moralmente complicados da história dos X-Men? A resposta, como a gente vai ver, passa bem longe de um simples sim ou não. E aqui que o paradoxo fica escancarado. De um lado tem o sonho, com S maiúsculo, um mundo lindo onde humanos e mutantes vivem em paz. Só que aí a gente olha para o outro lado e vê a realidade dos métodos dele, apagar memórias de alunos, criar equipes secretas de crianças para missões suicidas, manipular mentes, tudo isso em nome de um bem maior. Fica difícil conciliar as duas coisas. E isso nos leva direto ao que a gente pode chamar de o paradoxo do Professor X. Como é que esses dois extremos conseguem morar na mesma pessoa? Como é que o pastor vira o manipulador? É exatamente esse quebra-cabeça psicológico que vamos tentar montar hoje. A análise que vamos explorar hoje sugere uma coisa bem radical. A chave para entender o Xavier não está tanto nas escolhas que ele faz, mas naquilo que ele é, lá no fundo. A contradição não seria um defeito de caráter, mas uma característica da própria estrutura da mente dele. Ok, para entender o Xavier, a gente vai precisar de uma ferramenta. E a ferramenta que a fonte dessa análise usa é a teoria clássica dos 4 temperamentos. É uma forma de entender a configuração de fábrica de uma pessoa, sabe? A base biológica dela. Então, o que é esse tal de temperamento? Pensa nele como o sistema operacional que vem instalado na gente. Não é a personalidade que a gente vai moldando com a vida, mas é a fundação onde tudo é construído. Ele define como a gente reage às coisas, com que intensidade e por quanto tempo. E aqui estão eles, os 4 clássicos. O melancólico, que é o idealista, o cara profundo. O colérico, que é o comandante, focado em botar para fazer. O sanguíneo, que é o otimista, o cara social. E o fleumático, o pacificador, o sujeito estável. Cada um com seus superpoderes e suas criptonitas. Certo, agora vamos aplicar essa lente no nosso objeto de estudo. A análise revela que a mente do Professor X é dominada por uma combinação bem específica e, olha, extremamente conflituosa de 2 desses temperamentos. E aqui está o diagnóstico. Charles Xavier é, na sua essência, melancólico. Essa é a base dele, o seu núcleo. Mas ele tem um motor secundário, colérico, muito poderoso. E é nessa mistura, pessoal, que mora toda a genialidade e toda a tragédia do personagem. E aqui a gente vê o choque desses 2 mundos. Pensa no melancólico como a Terra, profundo, estável, idealista. É ele que define o porquê de tudo, o sonho nobre. Já o colérico é o fogo, pragmático, dominador. Ele determina como esse sonho vai ser alcançado, custe o que custar. A análise idealista do melancólico vem primeiro, mas a ação colérica que vem depois, essa pode ser implacável. Tá, mas como é que essa guerra interna dele se manifesta na prática? Vamos mergulhar em 2 dos momentos mais sombrios da história do Xavier para ver essa dinâmica em ação. Preto no branco. Nosso primeiro caso é o evento conhecido como Gênese Mortal. E é aqui que a gente vê a lógica fria e utilitária do Xavier na sua forma mais chocante. Acompanha o raciocínio dele. A equipe original dos X-Men é capturada, Xavier monta uma equipe secreta para resgatá-los, mas a missão dá terrivelmente errado e eles morrem. Em vez de lidar com o luto e o fracasso, a parte colérica dele assume o volante. Ele apaga a memória do incidente da mente de todo mundo, inclusive do Ciclope, que tinha acabado de perder o irmão. O objetivo? Manter a missão de pé. O custo? A verdade e a confiança dos seus alunos. E essa frase icônica da Kitty Pryde, dita quando ela descobre uma das manipulações dele, resume perfeitamente o resultado de tudo isso. Para as vítimas, não tem estratégia, não tem bem maior. O que fica é a traição. Uma traição profunda, dolorosa, que quebra a confiança para sempre. Agora, se o primeiro caso foi sombrio, o segundo é um mergulho no abismo. A criação do massacre, ou onslaught, não foi um acidente. Foi a consequência inevitável da arquitetura mental do Xavier. O ponto central aqui é o seguinte: o lado melancólico do Xavier
é tipo um acumulador de traumas. Ele não esquece, não supera. Ele guarda toda a dor, toda a raiva, toda a culpa. Por décadas, essa energia negativa foi se acumulando, virando um barril de pólvora psíquico. O ato colérico de atacar a mente do Magneto foi a faísca. E o resultado? Massacre. A sombra do Xavier. Tudo aquilo que ele reprimiu, ganhando forma. Então, quando a gente junta todas essas peças, a imagem que se forma não é a de um monstro, nem a de um santo. O veredito é bem mais complexo e, francamente, muito mais trágico. E essa comparação com o Magneto é simplesmente genial para ilustrar o ponto. Eles são imagens espelhadas um do outro. O Xavier é melancólico-colérico. A análise profunda e a dor vem primeiro e depois vem o plano de ação. Já o Magneto é o contrário, colérico-melancólico. A ação e a raiva vêm na frente, alimentadas por uma dor profunda. Um quer impor ordem para corar o mundo, o outro quer queimar o mundo para salvá-lo. É por isso que o conflito deles é eterno. E só para confirmar nosso diagnóstico, a gente pode descartar rapidinho os outros temperamentos. Ele não é fleumático. Aquela calma dele é só uma máscara. Por dentro tem uma turbulência imensa. E sanguíneo? Definitivamente não. Ele é pesado, carrega o peso do mundo, não tem nada de leve e esquecido ali. E assim a gente chega à grande conclusão dessa análise. O poder imenso do Charles Xavier não o corrompeu. O que o poder fez foi atuar como um megafone, pegando as rachaduras e as tensões que já existiam na sua alma, nesse seu temperamento melancólico, colérico, e amplificando tudo numa escala global, até cósmica. Essa frase da análise, para mim, resume perfeitamente a condição trágica dele. Ele está preso pelo próprio senso de responsabilidade, acreditando que qualquer ato de vulnerabilidade e de conexão pode causar o desastre total. A frieza dele não é falta de amor, mas uma espécie de rigor mortis de um idealista sobrecarregado. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente ficar pensando. O caso do Xavier é uma hipérbole de quadrinhos, claro, mas a questão é muito real. Quando damos tanto poder a líderes, até que ponto estamos nos sujeitando não apenas às suas políticas, mas às guerras não resolvidas que acontecem dentro da mente deles? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar.